pessoal, você está no canal Professora Tereza Mendes Explica. Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre movimentos da Terra e alguns detalhes que estão relacionados com esse assunto do nosso planeta. Mas vou lembrar você de não se esquecer de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade. Se possível, compartilhe os nossos vídeos para a gente continuar produzindo cada vez mais vídeos. E se você gostou desse vídeo, quando chegar lá no final, não esquece de dar aquele like legal, tá bom? E se tiver alguma dúvida também, pode deixar nos comentários, tá? Então vamos falar sobre movimento da Terra. Nós temos dois tipos de movimento na Terra, que é o movimento de rotação e o movimento de translação. Nós vamos começar falando sobre o movimento de rotação. Esse movimento de rotação, ele está relacionado com o dia e a noite, ou seja, o período de duração dele é de 24 horas. E ele gira em torno do seu próprio eixo. Como a gente vai ver aí na imagem, ele está girando em torno do próprio eixo. E isso é uma coisa muito importante para a gente, porque é o que vai determinar o nosso dia e a nossa noite, ou seja, 24 horas. Aí nós temos também o movimento de translação. Esse movimento de translação, ele já é o período anual, ou seja, ele tem a duração de 365 dias. Porém, ele tem também, acompanhado esses 365 dias, 6 horas, que se acumulam ao longo de 4 anos. Olha lá, esse movimento caracteriza a Terra girando em torno do Sol, tá? E aí é o que garante o nosso ano. Porém, essas 6 horas, elas se acumulam para formar o que acontece de 4 em 4 anos, que é chamado de ano bissexto. É quando o ano tem 366 dias, tá? Que é um dia a mais do nosso ano, que é o dia 29 de fevereiro, tá bom? Voltando lá, vamos falar um pouquinho então sobre as estações do ano. Falando de estação do ano, nós temos, né, que não podemos deixar de falar que a gente tem a primavera, verão, outono e inverno. E isso vai depender do hemisfério aonde a gente está analisando, tá? Como assim? Funciona da seguinte forma: os raios do Sol, eles batem no hemisfério sul quando é verão, por exemplo, e no hemisfério norte, enquanto no hemisfério sul é verão, no hemisfério norte será inverno. E depois, quando no hemisfério sul for inverno, no norte é verão. Então é sempre ao contrário. Por quê? O nosso planeta, ele vai girando então em torno de si mesmo, né? E também em torno do Sol. E isso vai caracterizar os raios solares batendo no hemisfério sul e no hemisfério norte de formas diferentes, justamente por conta da inclinação do nosso planeta. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre as estações do ano mais especificamente. Vou começar falando do verão. Tá? Então o verão tem aquela característica de temperaturas altas, né? Então ele vai ocorrer, tá? A partir do dia 21 de dezembro, que é quando ocorre o solstício, tá? Então o Sol vai bater aí no hemisfério sul, né? Com mais intensidade, então por esse motivo caracteriza o verão. Na sequência, nós temos, então depois do verão, nós temos o outono, que é onde ocorre, começa a cair as folhas. A gente costuma falar que o outono é a estação das frutas, né? Então, esse outono, ele vai acontecer a partir de 20 de março. Então, nessa ocasião, ocorre o que a gente chama de equinócio. O equinócio nada mais é, tanto o equinócio de outono quanto o equinócio de primavera, significa o quê? Que os raios solares, eles vão bater no hemisfério sul e no hemisfério norte praticamente
com a mesma intensidade. O dia e a noite, né, no dia do equinócio, o dia e a noite tem a mesma duração, tá? Saindo do outono, nós vamos para o inverno, que é a estação mais fria, né? Então, ela é a estação contrária do verão, tá? Sendo assim, ela vai ocorrer com o solstício de inverno, isso em junho, a partir do dia 21 de junho, tá? Então é onde os raios vão bater com mais intensidade no hemisfério norte e aqui no nosso hemisfério, então esses raios vão bater com menos intensidade, por isso caracterizam o inverno. E por último, nós vamos falar da primavera, que é a estação das flores, né? Então, a primavera ocorre para fechar aí as 4 estações a partir de setembro, né? Então, quando caracteriza aí o equinócio, né, de setembro, então logo fica nessa... Quando ocorre o equinócio de setembro é quando a gente está então na primavera, que é a mesma coisa que o outono em relação aos raios solares. O dia é igual à noite. Lembrando que quando a gente fala de solstício, sempre tem o dia mais curto e a noite mais longa, como é no inverno, por exemplo, tá? Voltando lá, vamos falar um pouquinho agora sobre a Lua. A Lua, ela é o nosso satélite, né? Então, o satélite natural aí do nosso planeta, né? E ela gira também em torno da Terra, tá? E ela girando em torno da Terra, ela completa esse giro em 29,5 dias, quase um mês aí, que é o que a gente chama de mês lunar. Lembrando que a Lua ela é muito importante para o nosso planeta. Por quê? Porque ela vai atuar na diferença de gravidade, então ela vai ajudar a conservar a gravidade do nosso planeta, tá? Então, o movimento da Terra, ele sempre vai estar com a influência da Lua também, uma vez que a Lua é o nosso satélite natural, e é ela que vai determinar a maré baixa e a maré alta. Então, a sua gravidade, a influência da sua gravidade é o que vai determinar quando a maré sobe ou a maré desce ao longo do dia, tá? E vamos falar também sobre as fases da Lua. Nós temos aí 4 fases da Lua, né? Então, temos aí a Lua cheia, e aí a minguante e a crescente é quando ela tá pelo meio, né? E a nova é quando você praticamente não consegue visualizar a Lua, tá? E por fim, nós vamos falar um pouquinho sobre a eclipse. Os eclipses acontecem, ela pode ser um eclipse solar ou eclipse lunar. E o que vai influenciar isso é a posição da Lua e da Terra, né? Então, vamos falar sobre a solar. Na solar, como vocês podem observar aqui, o Sol, ele vai, depois do Sol, a Lua, ela vai ficar entre a Terra e o Sol. Então, esse eclipse é aquele eclipse que geralmente a gente consegue visualizar, tá? Então, vai ficar sempre o Sol, a Lua e a Terra. Esse eclipse ele ocorre com um pouco menos frequência. O eclipse lunar ele já é ao contrário. Então, eu tenho o Sol, a Terra e a Lua. Então, esse eclipse é quando a gente não consegue visualizar. Tá? Então, ele ocorre, na verdade, com muito mais frequência do que o solar.
Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. É uma introdução. Geralmente esse conteúdo está na disciplina de ciências do ensino fundamental. Tem aí o mapa para vocês visualizarem, às vezes memorizar um pouquinho mais esse conteúdo, tá bom? Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários e até a próxima!